Olá, seguimos nossas atividades relacionadas à assistência neonatal, uma proposta da Dräger frente ao mês de conscientização da prematuridade. Agora avançamos em outro tópico de ventilação mecânica, vamos falar sobre ventilação de alta frequência, a alta frequência tradicional, a alta frequência com VG, e nada mais justo do que novamente contar com dois grandes profissionais muito experientes em ventilação mecânica avançada, Dr. João Lira. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. E Dr. Celso Rebelo. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado. Vamos discutir as perguntas que vocês nos enviam. Então, vamos falar um pouquinho sobre todo esse panorama de ventilação de alta frequência. E aí, de repente, a gente pode começar até com uma reflexão. Doutor Celso, muitas vezes nós identificamos que, em alguns hospitais, mesmo dispondo do ventilador, a alta frequência é aplicada somente numa condição de resgate. Nós observamos que ainda o equipamento fica muito direcionado só para aquela situação crítica, onde o pulmão já está inflamado, enfim. Queria que o doutor falasse um pouquinho sobre essa condição. Existe espaço para alta frequência precoce? Em primeiro lugar, eu queria agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui, por esse bate-papo, é gostoso. E isso é uma questão muito cultural e tem a ver como nós, aqui no Brasil, encaramos a alta frequência. E a gente tem que repensar essa maneira, inclusive, de pensar, de avaliar a ventilação de alta frequência. Porque ela é vista como modo ventilatório para crianças, na maior parte dos serviços que utilizam o modo alta frequência, o modo ventilatório para crianças que estão mais graves, que estão no estágio mais avançado de falência respiratória. E não é verdade. Na verdade, essas crianças elas podem perfeitamente começar a assistência ventilatória assim que você intuba esse recém-nascido, já em alta frequência, e o ideal, inclusive, é que as crianças sejam atendidas no estágio não tão avançado com a ventilação alta frequência, uma fase mais inicial da doença respiratória que elas têm. Existem alguns serviços, particularmente na Holanda, em que a rotina não é utilizar a ventilação convencional, é utilizar a ventilação de alta frequência como modo ventilatório eletivo, assim que intuba o recém-nascido, e na extubação ela não passa por ventilação mecânica convencional, ela passa da ventilação de alta frequência para a ventilação não invasiva, seja CPAP, seja catéter de alto fluxo. Então, essa visão que a alta frequência ela é utilizada tardiamente em crianças graves como estratégia de resgate, ela não tem apoio na literatura, ela não tem embasamento para ser dessa forma. É muito mais uma maneira cultural de agir aqui no nosso meio, porque nós estamos habituados a isso, e é uma cultura que nós temos que modificar. Você pode, de novo, perfeitamente iniciar alta frequência no estágio mais precoce, e é o desejável, inclusive, né? Quando você estabelece quando que você deve iniciar alta frequência. A gente pode conversar isso um pouco mais profundamente durante a nossa conversa hoje. Bom, doutor João, pensando nisso, então, de repente, admitimos lá na UTI um prematuro extremo baixo peso, ventilação bem desafiadora. Será que eu preciso expor esse pulmão a uma condição de inflamação ou, de repente, faz sentido iniciar? É claro que em alguns casos, né, nada é absoluto, mas faz sentido pelo menos pensar em adotar a ventilação de alta frequência com baixo volume corrente, aí com um recurso protetor para esse perfil de pacientes? É um prazer estar aqui com o professor Celso, com a Juliana, e eu espero que a gente possa fazer aqui uma discussão bastante profícua no que se refere à ventilação de alta frequência, que é um assunto desafiador, pouco conhecido, e que eu acho que, como o Celso falou, a gente ainda não tem muita cultura, né, dentro do país para encarar esse tipo de ventilação. Eu acho que as pessoas ainda têm um pouco de medo mesmo, e o medo vem um pouco do desconhecimento de como conduzir os casos de pacientes em alta frequência. Mas respondendo à tua pergunta, Juliana, a ideia é cada vez mais ventilar com volumes mais baixos, né? Então, quando a gente faz a ventilação de alta frequência, em geral, a maioria dos estudos e a maioria do que as pessoas fazem, quem tem o hábito de usar alta frequência, são aqueles famosos 2 ml por quilo, né, de volume alvo, digamos assim.
Só que já tem alguns estudos mostrando que talvez 2 ml por quilo na alta frequência também talvez sejam um pouco mais elevados. E eventualmente podem levar a hipocapnia e lesão pulmonar, inflamação, como você está falando. Tem um estudo particularmente em que, mas aí é na alta frequência com volume garantido, que os autores mostraram por meio de análise de lâminas mesmo, de histopatologia, o quanto que a diferença que tem você ventilar com 2 ml por quilo ou 1,6, 1,7 ml por quilo. Que parece que isso a diferença é tão pequena, né? Mas se você pensar na magnitude dos 2 por quilo, talvez um pouco a menos seja menos lesivo. É claro que isso ainda é estudo experimental, isso é animal de experimentação, mas é algo que vale a pena pensar. A ideia é usar o menor volume possível. Abertura e fechamento cíclico tem a ver com isso e a proteção Exatamente. Nesse aspecto. Pensando em termos de alta frequência como sensulato, é exatamente essa a ideia, né? Você não fazer abertura e fechamento cíclicos e sim manter o alvéolo distendido ou recrutado, né? Pensando sempre na ideia de fazer a ventilação com o pulmão aberto. Muito bom, doutor. E pensando em indicação da ventilação de alta frequência, temos os grupos de pacientes hipercapnicos, temos os grupos hipoxêmicos. Doutor Celso, existe um perfil de paciente que responde melhor à alta frequência? Tem algo na literatura que fala sobre isso? Eu diria que nas duas situações, hipercapnia e na situação de hipoxemia, a resposta é muito boa. A ventilação de alta frequência ela é extremamente eficaz para corrigir distúrbios de ventilação. Então, quando você tem uma hipercapnia muito importante e você não está conseguindo trabalhar o ventilador no modo convencional para resolver a hipercapnia desse paciente, na maior parte das vezes, a ventilação de alta frequência consegue fazer uma lavagem de CO2 perfeita, muito boa. Às vezes até excessiva. Então, a gente sai de uma PCO2 bem elevada, PCO2 de 80, 85, e não é incomum cair numa PCO2 de 30, 35, e você tem que fazer ajustes para ficar num valor adequado. E distúrbios de hipoxemia, hipoxêmicos, em que você precisa, na maior parte das vezes, você tem um pulmão colabado, e você precisa abrir esse pulmão, fazer um grau de recrutamento para ter uma área de superfície alveolar, para melhorar a troca gasosa e reduzir a FO2, tanto você pode fazer na convencional, utilizando uma MAP mais elevada, uma PEP mais elevada, como na alta frequência, utilizando o correspondente à PEP, que seria a pressão média de vias aéreas, a MAP na alta frequência. É mais fácil fazer isso quando você tem aquele recém-nascido com raio-x branco, pulmões colabados, a criança precisando de uma FO2 muito mais elevada. É mais fácil fazer isso na alta frequência e mais seguro, porque você consegue utilizar uma MAP progressivamente mais elevada, MAP de 12, 13, 14, 15, 16, 17, aquilo que for necessário para o recém-nascido, e você não tem o pico de pressão expiratória sobreposto como você tem na convencional. Então, dá uma segurança maior. Tanto que, quando a gente fala com o pessoal da neonatologia, de utilizar uma PEP de 14, as pessoas ficam extremamente cautelosas e pressões expiratórias mais elevadas. Mas utilizar uma MAP de 14 ninguém discute, que é basicamente o mesmo princípio. Você vai utilizar uma pressão de abertura, uma pressão de evitar o colabamento alveolar mais elevada. E as pessoas ficam muito mais tranquilas fazendo isso na alta frequência do que com a convencional, quando é basicamente o mesmo mecanismo. Tem uma diferença importante entre um e outro. Então, isso corrigiria distúrbios hipoxêmicos, falta de oxigenação, particularmente quando você precisa abrir o pulmão. A alta frequência é excelente para isso. Da mesma forma, ela é excelente para corrigir distúrbios de ventilação, em que você precisa abaixar a PCO2 em uma criança que não está ventilando adequadamente na convencional, e ela funciona muito bem com isso. Então, seguindo com a transição da ventilação, pensando que a criança estava em ventilação convencional e foi para alta frequência, culturalmente se aumenta a MAP em 2 centímetros de água. Mas isso é uma verdade absoluta, doutor João? A gente sempre precisa aumentar a MAP? Por que a MAP é aumentada? Enfim, fala um pouquinho sobre isso.
Ok. Essa é uma pergunta interessante, porque realmente é mais uma questão, a questão cultural, mas é que ela traz, né, um conceito importante, que é o que o professor Celso estava falando, que é a questão do recrutamento alveolar. Quando a gente usa a alta frequência, na verdade, o próprio mecanismo, né, de ação, a própria forma como a alta frequência funciona, ela já é um mecanismo de recrutamento, ela já está recrutando. E a gente usa uma MAP um pouco mais elevada, que é para garantir uma melhor capacidade residual funcional e recrutar o pulmão de uma forma mais eficiente. E, na verdade, os primeiros estudos com alta frequência, lá de trás do passado, quando não faziam com manobra de pulmão aberto, você tinha resultados muito conflitantes, até assim, às vezes até ruins do ponto de vista neurológico. Mas hoje em dia já se sabe que não, que você fazendo ajustando os parâmetros de forma a trabalhar com o pulmão aberto, e a MAP é um parâmetro ou parâmetro para isso, você tem melhores resultados. A ideia de aumentar 1 a 2 pontos, ou 3 ou 4, é realmente um pouco de acordo com o que cada um prefere, né? Não é uma verdade absoluta. Por exemplo, se você for fazer uma ventilação com alta frequência para um paciente que tem extravasamento de ar, por exemplo, você vai usar uma MAP igual ou até mais baixa do que ele está usando na ventilação convencional. Inclusive, tem algumas séries de casos publicadas na literatura onde o pneumotórax foi tratado com alta frequência sem necessidade de drenagem, usando MAPs iguais ou até abaixo do que aquele que os pacientes estavam usando na convencional. Então, definitivamente não é uma realidade absoluta, é uma definição. E outra coisa também que a literatura fala, e também falando daquele pulmão que o Celso se referiu, que é um pulmão branco, muito atelectasiado, que são as manobras de recrutamento alveolar, né? Especificamente feitas na alta frequência, onde você busca a MAP ideal, tentando ali fazendo pequenos ajustes e observando a saturação e ajustando a FI de oxigênio para a concentração mais baixa possível, você acharia ali o ponto de abertura e de fechamento pulmonar, e aí você ajustaria essa MAP em função disso. Quando você está na convencional e você vai passar para a ventilação de alta frequência, tem algum parâmetro, e a regra mais comum é essa regra, né, de 2 centímetros acima da MAP da convencional. Agora, lembrar que o raio-x ele deve mostrar uma expansão alveolar ao redor de 8, 8,5 espaços intercostais na alta frequência. Como você não tem ciclo índice e expiratório como você na convencional, muito provavelmente aquele grau de expansão alveolar que você vê no raio-x é o que realmente está acontecendo. Então, esse ajuste fino da MAP, depois que você passou para alta frequência, o raio-x auxilia a fazer. Porque se você tiver 7 espaços intercostais, provavelmente essa criança vai se beneficiar de uma MAP um pouco maior. Se você tiver 9 espaços intercostais, talvez tenha exagerado um pouco e vale a pena reduzir um pouquinho a MAP. Então, é um ajuste fino que é feito depois que você passa para a convencional. E o raio-x é uma ferramenta extremamente útil e que disponível sempre à beira do leito. Celso, agora está ganhando bastante espaço a ultrassonografia pulmonar também, né, nessa questão. O ultrassom de pulmão ele não é bom para ver pulmão hiperexpandido, mas ele é bom para ver a atelectasia. Então, talvez também seja uma ferramenta que vá ganhar força nessa questão. E a experiência de ultrassom em paciente em alta frequência é bastante interessante, porque a gente tem a impressão de que você não vai ter imagens boas, mas as imagens são boas no ultrassom sob alta frequência. Beira-leito, sem precisar fazer o transporte do paciente, já dá para avaliar o bebê de uma maneira mais ampla e conduzir a ventilação protetora de uma maneira mais assertiva. Ferramentas adicionais que são sempre bem-vindas aí na rotina do neonatologista. Pensando num outro parâmetro que também precisa ser ajustado durante a VAFO, temos ali a frequência respiratória, a frequência em Hertz. Existe alguma recomendação, doutor Celso, de acordo com a doença, algo que individualize esse ajuste da frequência? Alguma consideração sobre isso? Ela lembra um pouquinho o ajuste da MAP. Quando você inicia a alta frequência, você não tem uma certeza de qual a frequência respiratória que vai corrigir o distúrbio de ventilação ou hipo ou hipercapnia que você tem. Lembrando que cada hertz são 60 ciclos por minuto, um paciente com 10 hertz são com 600 ciclos por minuto.
Então, se você tem uma situação de uma hipercapnia muito importante, e aí acho que a gente vai comentar mais tarde, mas vale a pena diferenciar alta frequência com volume-alvo, alta frequência convencional, tradicional, sem volume-alvo, mas falando na alta frequência sem volume-alvo, agora inicialmente, você provavelmente vai querer uma lavagem maior de CO2. Então, você vai utilizar uma frequência respiratória um pouco mais baixa. O que significa uma frequência respiratória um pouco mais baixa? Nós utilizamos, dentro do mundo real, alguma coisa entre 8 e 14 Hz. Essa é a faixa, raramente usa-se abaixo de 8, raramente se usa acima de 14 Hz de frequência. Então, começar com 10 Hz de frequência seria uma frequência inicial que a gente utiliza a maior parte das vezes. Agora, se a PCO2 está extremamente elevada e você quiser lavar mais essa PCO2, provavelmente você vai querer trabalhar com uma frequência um pouco mais baixa. Você pode começar, por exemplo, com 9 Hz ou 8 Hz. O que vai determinar o ajuste fino do aparelho, da mesma forma que o raio-x auxilia na MAP, vai ser a gasometria no ajuste da frequência do ventilador. Então, com a gasometria sob alta frequência, aí você vai fazer o ajuste fino da amplitude e da frequência respiratória para acertar a PCO2 que você quer utilizar. Normalmente, a gente acaba utilizando uma relação, como o tempo respiratório é muito curto, você tem, por exemplo, 600 ciclos por segundo por minuto em 10 Hz, você utiliza uma relação 1:1. Em volume-alvo, a gente acaba utilizando 1:2, lava um pouquinho melhor 1:2 quando você utiliza o volume-alvo. Mas numa frequência mais baixa, se você estiver utilizando 1:1, provavelmente você vai ter um uso de uma relação em Zs boas. Mas o critério é começar de acordo com a clínica. Se você não tiver uma subventilação muito importante, provavelmente é uma boa ideia começar com 10 Hz, mas você vai saber que acertou ou que precisa fazer algum ajuste com a gasometria na mão. É legal também a gente comentar, Celso, que um pouco pensando a respeito da fisiopatologia de cada doença, né? Então, se você pensar numa doença que tem uma constante de tempo mais curta, então talvez você consiga, por exemplo, numa baixa complacência, né, você consiga ventilar com uma frequência tendendo a valores mais altos, né? Não um número específico, como o Celso falou, que depois você vai ter que ajustar, mas para início. Então, se você tem doenças pulmonares que têm constante de tempo curta, então você pode usar uma frequência especificamente para isso. Ajuste de frequência inversamente proporcional à constante de tempo. A constante de tempo. Se você tem doenças que precisam de constante de tempo mais longas, por exemplo, uma síndrome de aspiração meconial, eventualmente você vai precisar de uma frequência mais baixa para satisfazer, né, digamos assim, essa doença que tem essa característica da constante de tempo. Mas isso, de novo, não é uma regra, né? De novo, é um ajuste, como o Celso falou, individual. Perfeito. Doutor João, e a amplitude? Tem algum limite de segurança? O pessoal fica muito receoso. A amplitude está em, exemplo, 40. Tem algum número mágico? Eu acho que esse é um outro conceito que vai dentro daquela coisa de que as pessoas têm o medo de usar a MAP, também têm o medo da tal da amplitude ou delta de pressão, né? Então, eu acho que o conceito básico é que é a amplitude, é o delta de pressão que vai gerar o volume corrente. Então, tudo vai depender do que o paciente precisa. Então, eventualmente, não tem um número acima do qual você precisa se preocupar. O que vai definir é a característica da doença, a necessidade do paciente. Lembrando, principalmente aqui, se a MAP é importante na questão da oxigenação, a ΔP, ou a amplitude, ela é o parâmetro importante para ajuste da PaCO2, né? Então, de acordo com a necessidade, o paciente vai precisar de uma amplitude maior ou menor. E isso a gente tem observado na ventilação de alta frequência com volume-alvo, onde o aparelho o equipamento faz o autoajuste da amplitude, e você vê às vezes valores altos, mas é aquilo que está sendo necessário para vencer aquela determinada complacência para manter o volume-alvo. E um outro detalhe que eu acho que é muito importante, que as pessoas agora estão entendendo melhor isso, é que aquela pressão toda que a gente está dando, digamos, 30 de ΔP de amplitude, os estudos mostram, né, isso já está bem caracterizado, que aquela pressão ela não chega no alvéolo. Baseado no padrão de distribuição do ar na via aérea, não é que nem a pressão
uma pressão inspiratória de 25 que você faz na ventilação convencional, o 25 você encontra no alvéolo, é a pressão que chega lá. Mas a pressão da alta frequência, ela se dissipa ao redor, ao longo da via aérea. E também como os tempos são muito curtos, né, não dá tempo especificamente para aquela pressão chegar no alvéolo. Então, e a gente consegue ver isso, inclusive, em estudos experimentais. Então, respondendo objetivamente, não existe um número mágico. É individualizado. Se o volume estiver apropriado, exatamente, eu posso ficar seguro. O volume é apropriado, isso está gerando uma PCO2 apropriada. Né? Aquele volume apropriado, a definição é se aquele volume, aquela amplitude que eu defini, ou que o aparelho definiu, gera um volume que eu quero, e esse volume está garantindo uma boa ventilação, então está tudo bem. Doutor Celso, acho que o doutor João respondeu em partes a próxima pergunta, que está relacionado à monitorização durante alta frequência. Né? Então, nós, no passado, incluindo a Dräger, realizávamos alta frequência com uma limitação na monitorização, né? Hoje a gente já tem uma perspectiva mais ampla e mais segura na aplicação da VAFO. Qual a importância de monitorar os dados do ventilador durante alta frequência, doutor? Eu colocaria, Juliana, que não são só os dados do ventilador. Quando a gente fala em monitorização, implica em gasometria, implica em raio-x de tórax, implica, aí sim, em mecânica respiratória, informações obtidas na tela do ventilador a partir do sensor de fluxo. E isso vai fazer a qualidade da ventilação, vai fazer com que ela seja bem adequada. Raio-x de tórax, né? Ele vai te dar uma ideia precisa da MAP. Se você está fazendo uma MAP exagerada, não é uma monitorização. A gasometria não precisa descrever, é a monitorização bem fina do resultado sanguíneo daquela intervenção da ventilação que nós estamos fazendo. Agora, na tela do ventilador, é importantíssimo você ter uma ideia, por exemplo, da lavagem de CO2 como está sendo. Existe um cálculo que nós chamamos de DCO2, que é o volume corrente da alta frequência elevado ao quadrado multiplicado pela frequência respiratória, que ele é proporcional à lavagem de CO2. Essa é uma monitorização disponível na tela do ventilador. É óbvio que isso implica em ter uma avaliação de um sensor confiável de qual é o volume corrente que está sendo medido na alta frequência, para você ter um valor de DCO2 confiável também. Se você tem uma gasometria aceitável, por exemplo, uma PCO2 para aquela condição clínica de 52, 53 milímetros de mercúrio e você considera que está adequado, com pH adequado para aquele bebê, e você sabe que no momento que foi colhida aquela gasometria, você tinha uma constante lavagem de CO2, a DCO2, como exemplo, de 45, então, muito provavelmente, essa monitorização da constante lavagem de CO2, do DCO2, vai te ajudar em novos ajustes de frequência ou de amplitude do ventilador, sabendo que aquele valor vai levar uma gasometria adequada. Então, esse é o tipo de monitorização que hoje é disponível na tela do ventilador que a gente não tinha no passado. Outro tipo de monitorização importante que o João comentou no começo é o volume corrente na alta frequência. Quando nós falamos em um volume corrente de 1,5 ml por quilo, com 2 ml por quilo para um bebê de 800 gramas, com 600 ciclos por minuto de frequência, isso implica que o sensor que mede esse volume corrente, ele tem que ser um sensor muito bom. E ele tenha uma precisão suficiente para que aquele dado seja confiável, para a gente poder fazer ajustes baseados nessa medida. Isso também aparece na tela do ventilador. Então, ajustes de volume corrente, o que é particularmente importante na alta frequência com volume-alvo e de DCO2, são exemplos de monitorização fora o raio-x e a gasometria que facilitam muito o trabalho do médico à beira do leito na alta frequência. Muito bom. Gostaria de adicionar algo, doutor? Acho que é isso mesmo, concordo 100% com o que o Celso falou. DCO2 é uma ferramenta super útil, né? E lembrar que ele o paciente é controle dele próprio, né? A hora que você começa a usar o DCO2, ele ajuda bastante no ajuste fino da ventilação. Bom, doutor Celso, você comentou no início, naquele questionamento do paciente hipercápnico, o paciente hipoxêmico,
De repente, quando a VA foi empregada, em alguns casos, o paciente lava muito CO2, diria que além da conta. E aí, pensando nisso, os engenheiros ali no campo de desenvolvimento de produtos pensaram em algo que controlava o volume dentro da alta frequência. E aí surgiu a alta frequência com VG, um conceito cérebro protetor. Pensando em aplicação, tem algum paciente onde eu não possa utilizar alta frequência com VG? Eu pensaria, Joana, que tem talvez duas situações em que o sensor de fluxo ele possa ser enganado por uma situação clínica e, portanto, ele vai gerar uma informação que possa atrapalhar e não ajudar a ventilação. Uma delas seria o pneumotórax com fístula, uma fístula importante, em que você tem um débito pela fístula e o sensor de fluxo não sabe que aquele débito é por uma fístula no pneumotórax e tenta compensar isso. Então, num pneumotórax importante com fístula, não é uma situação ideal para utilizar volume alvo, seja na ventilação mecânica convencional, seja na alta frequência com volume alvo. E uma situação prática que a gente encontrou várias vezes, embora não tenha um respaldo na literatura, mas a gente encontrou isso e conversando com outros médicos, eles tiveram a mesma dificuldade que a gente tem, é quando você utiliza óxido nítrico associado com alta frequência, o fluxo extra que o óxido nítrico fornece no circuito, ele também atrapalha a informação do sensor do fluxo entrando no paciente, né? Então, isso também atrapalha o algoritmo de como faz a resposta do sensor de fluxo. Então, seriam as duas únicas situações que, na prática, a gente acha que não vale a pena utilizar o volume-alvo tanto na convencional como na alta frequência, porque o sensor, entre aspas, está sendo enganado por uma situação ou de débito ou de um fluxo extra que não depende do ventilador mecânico. Fora essas questões, entre VAFO e VAFO com VG, qual a melhor opção, doutor? Em linhas gerais, naturalmente não temos um paciente aqui na frente. Não, mas na minha opinião é mais fácil a vida do médico ventilação alta frequência com volume alto. Porque se você perguntar por que a gente usa volume alto na alta frequência, qual é a vantagem que teria o paciente com esse modo ventilatório? Se nós pensarmos na convencional, a vantagem é óbvia, existe meta-análise mostrando melhora neurológica, melhora respiratória, menor tempo de ventilação mecânica, menos displasia broncopulmonar. Então, na convencional, a limitação do volume corrente pelo equipamento, o ajuste fino, é bastante vantajoso. Nós não temos essa informação na alta frequência de melhoras de parâmetros neurológicos de longo prazo, tempo de ventilação mecânica. O que nós temos é um ajuste bem mais adequado da ventilação, evitando aqueles episódios de hipocapnia, quando você ajusta apenas 1 Hz na frequência, ou de hipercapnia, quando você faz esse ajuste de 1 Hz na frequência. Então, como na ventilação com volume alvo existe um ajuste automático da amplitude para manter o volume corrente. Lembra, a lavagem do CO2 é o volume corrente elevado ao quadrado, multiplicado pela frequência respiratória. Então, o volume corrente tem um papel muito importante na lavagem de CO2 na alta frequência, maior do que na convencional. Se você ajusta o volume corrente automaticamente, ventilação com volume alvo, através de mudanças de amplitude geradas pelo ventilador para manter aquele volume corrente alvo, o que sobra é que a variação da PCO2 vai depender só da frequência respiratória. E aí ela passa a se comportar de uma forma semelhante à tradicional. Você aumenta a frequência respiratória, lava mais o CO2 e vice-versa. Não sei se o João quer fazer algum comentário em relação a isso, mas fica mais fácil, no meu modo de ver, particularmente para o médico, evitar variações de PCO2 quando você usa volume alvo. De repente, aquela proposta do dinamismo do VG da convencional, agora reproduzido na alta frequência. Sim. Pergunta que não quer calar, doutor João. Por que na alta frequência com VG devemos aumentar a frequência, falando até pausadamente, para lavar CO2? Então, isso também traz um pouco de confusão, porque a gente
fica fazendo aquele treinamento, né? Olha, na alta frequência as coisas funcionam de uma forma diferente, né? Na alta frequência, digamos, tradicional, quanto maior a sua frequência respiratória, maior vai ser a retenção de CO2. Agora, quando você usa o volume garantido, isso muda de novo. E o Celso já falou, mas assim, só complementando exatamente o que ele acabou de dizer, o que acontece na ventilação de alta frequência com VG? Por que o ajuste do parâmetro frequência respiratória muda e passa a ser igual ao da convencional? É porque simplesmente o controle da ventilação é feito pelo ΔP, pela amplitude. E uma vez que você ajustou para fazer em volume garantido, o equipamento vai se autoajustar para manter o volume e, portanto, a ventilação vai ser garantida, na verdade, pela amplitude gerada, pelo ΔP gerado. A frequência respiratória ela vai perder muita importância nisso, né? Lembrando que, como a equação que o Celso fala, é o volume quadrado, o volume corrente é ao quadrado. Então, é ele realmente que vai mandar. Então, se você está fazendo essa opção, é meio que esquecer a frequência respiratória. E se por acaso você for ajustá-la, lembrar que ela volta a ser como se fosse na ventilação convencional, ou seja, o raciocínio, né? Porque ela perde importância. Agora, ela tem alguns estudos mostrando que ela vai ter algum impacto mais ou menos nos extremos de frequência respiratória. Naquela frequência habitual que a gente usa, que o Celso se referiu há pouco, ela influencia pouco. Então, definitivamente, é um parâmetro que a gente vai usar menos quando você estiver em VG. Então, o segredo é otimizar volume. Perfeito. E a frequência pela equação fica num aspecto secundário. Exatamente. Mas se precisar aumentar, posso ir até o máximo ou tem algum limite, doutor? O que os estudos estão falando agora é que, eventualmente, se pode utilizar um recurso que é o seguinte, são também estudos muito incipientes, né? Então, não é nada assim definitivo, são estudos que aparecem. Se você pensar naquilo que a gente começou a falar no início da nossa discussão, que talvez seja melhor se usar os volumes mais baixos, por exemplo, 1,5, 1,6 ml por quilo de volume-alvo, eventualmente, então, usar uma frequência mais alta. Então, próximo do 15, do 16, e nesses estudos, como é teste, né, eles chegam até 18. Acho que isso, na prática, não vai chegar, mas, eventualmente, pode ser uma estratégia para garantir maior proteção pulmonar. Usar volumes baixos com frequências um pouco mais elevadas. Acho que aí entra aquela questão de monitorização, né, doutor? Porque eu posso tentar essa estratégia de utilizar baixo volume, com uma frequência um pouquinho mais elevada, mas eu não posso me esquecer de monitorar, até para entender se aquele volume está sendo entregue. Porque tem a questão de um limite de frequência. Quer falar sobre isso, doutor? Esse limite é particularmente importante no volume-alvo. Como é que funciona o volume-alvo na alta frequência? Você tem uma pressão média de vias aéreas, uma MAP, que mantém o pulmão aberto. Em cima dessa MAP, você coloca uma oscilação de pressão para cima e para baixo, que vai fazer com que haja um certo volume corrente. Quanto maior essa amplitude, maior o volume corrente gerado. Quanto menor a amplitude, vice-versa. Do ponto de vista prático, existe uma compensação do volume corrente que ele tende a cair, porque o tempo respiratório é muito curto quando você aumenta a frequência respiratória, através de um aumento pelo próprio ventilador da amplitude. Ele automaticamente ajusta a amplitude para manter o volume corrente. É assim que funciona o volume-alvo. Por isso que o volume corrente não se modifica com frequências muito altas, com tempo respiratório muito curto. Só que isso acontece até 13 Hz. A partir de 13 Hz, quando você vai de 13 para 14, você entra numa zona cinza, em que essa compensação do aumento da amplitude para compensar o tempo respiratório muito curto e manter o volume corrente estável, o ventilador já não consegue dar conta. Então, pode ser que você tenha uma queda do volume corrente, portanto, elevado ao quadrado lava menos CO2 a partir de 14 Hz. Então, no volume-alvo especificamente, você tem que ter um cuidado muito grande quando você passa de 13 Hz, para ter certeza que o mecanismo compensatório está funcionando. Leia-se monitorização da CO2, né, e de CO2. É isso que vai te mostrar que o ventilador continua dando conta e compensando o volume corrente, ou não, e você perde o mecanismo de compensação do volume-alvo a partir dos 13 Hz.
Interessante. E aí entra novamente, então, a importância em monitorar os dados do ventilador, entender se o que o usuário ajustou, está sendo entregue. E aí daí perceber qual o impacto da frequência nisso. De repente, então, baixando um ponto da frequência, o volume otimizou, enfim, sempre interpretar os dados que o ventilador está te trazendo para entender se aquele movimento deve ser seguido ou não. Doutor, você já deu um spoiler sobre óxido nítrico inalatório. Na ventilação de alta frequência tradicional, dá para usar? De repente tem uma criança muito grave, uma criança numa hipoxemia refratária, ele precisa, de repente, do óxido nítrico para ajudar na oxigenação. Como que funciona? Dá para usar? Tem uma hipertensão pulmonar que responde ao NO e essa criança está em ventilação de alta frequência. Dá para perfeitamente usar. É só não utilizar o volume alvo, pelo que a gente comentou. Mas no volume na alta frequência tradicional, fazer associado ao óxido nítrico é uma associação perfeitamente possível. O cuidado que o médico tem que ter é lembrar que vai ser a alta frequência convencional. O que o João comentou agora há pouco. Aumento de frequência respiratória, lava menos CO2 e vice-versa. E você vai ter que fazer ajustes manuais da amplitude para fazer ajustes finos da lavagem de CO2. Então, você que vai ajustar a amplitude e não mais o equipamento. Mas é perfeitamente possível. E para monitorar, dá certo? A monitorização do NO durante a VAFO? É um desafio, porque, na verdade, o que você precisa lembrar, na hora que você vai ajustar o fluxo, né, de gás que está indo para o paciente em NO, nem sempre você vai conseguir fazer aquela conta típica que a gente faz quando está em convencional, onde você usa o fluxo que o aparelho está dando, porque o fluxo na alta frequência é muito alto, né? Então a gente faz, de uma forma geral, a gente faz um cálculo muito empírico e vai ajustando na mão mesmo, na oferta de óxido nítrico, aquilo que você quer dar, sejam 10, 15, 20 partes por milhão, e vai monitorizando, eventualmente, a saída do NO2, né? Agora, um dado muito importante que eu acho que precisa ficar bem claro é que nós estamos falando de volumes muito pequenos, então é muito sutil, é ajuste fino. Então, na hora que vale a pena, na hora que for instalar o óxido nítrico, fazer a calibração do sistema, né, já com os equipamentos, com os acessórios, digamos assim, do óxido nítrico, para o aparelho, equipamento entender que ele está lidando com coisas a mais. E eu acho que o Celso já falou que é super factível, e eu acho super interessante, né? Porque um dos problemas da gente oferecer óxido nítrico é justamente ele não chegar em alvéolos fechados, em alvéolos colabados. E a hora que você consegue, literalmente, expandir esses alvéolos, você está fazendo com que a droga, no caso o gás, chegue mais nesses alvéolos que antes estavam colabados. Doutor João, minha única consideração é em relação ao ajuste dos parâmetros. Fala um pouquinho sobre a importância de se pensar no sistema como um todo, de repente na questão do circuito, enfim. O que a equipe multidisciplinar deve prestar atenção? Em que a equipe deve prestar atenção? Eu acho que é fundamental isso, porque é uma ventilação diferente, as pessoas estão começando a aprender, e qualquer paciente em ventilação invasiva, ele merece uma monitorização cuidadosa, e obviamente essa monitorização e esse cuidado, digamos, multiprofissional é fundamental. Eu gostaria de pontuar algumas coisas aqui, por exemplo, a parte nutricional. Esse paciente pode receber nutrição em alta frequência? Não só pode, como deve. Então, o que vai contraindicar a nutrição na alta frequência é a condição do paciente, não o tipo de assistência ventilatória que ele está recebendo. Então, se ele está instável e você considera que essa instabilidade contraindique a nutrição, você vai fazer isso. Agora, o fato dele ir para alta frequência não contraindica. Isso também vale para sedação e analgesia. O que indica sedação e analgesia não é a escolha da alta frequência, mas sim a condição, de novo, do paciente. É o paciente, através das escalas de dor e tal, que você vai
definir. Então, não significa, vai para alta frequência, eu vou prescrever pseudoanalgesia. Não é esse o raciocínio. Uma outra questão aí é a parte de fisioterapia, que é fundamental, né? Porque a aspiração, quando você desconecta a cânula do ventilador, você vai ter, obviamente, aquele pulmão que estava recrutado, ele vai colabar, né? Então, é altamente recomendável que você... Vejam, a gente não vai ter estudos mostrando isso, mas parece meio lógico, né? Que vale a pena investir na aspiração com sistema fechado, porque você vai manter o pulmão aberto. Então, esses detalhes, na verdade, eles não são tão detalhes assim, eles são fundamentais para o bom funcionamento. Outra coisa que faz muita diferença é a questão do que você falou do equipamento como um todo, do circuito e tal, a umidificação cuidadosa, porque a gente sabe que qualquer tipo de ventilação invasiva, o aquecimento e a umidificação são fundamentais para proteger a via aérea. E no caso de aparelhos ultrassensíveis e que usam uma tecnologia avançada, como sensores de fluxo, por fios aquecidos e tal, qualquer tipo de condensação e tal vai atrapalhar muito a leitura, principalmente se você estiver usando o modo volume garantido. Agora, do ponto de vista mais específico de cuidados com o circuito e a umidificação, a gente costuma chamar o pessoal da fisioterapia para ajudar a gente. Na ventilação de alta frequência, assim como na ventilação mecânica convencional, assim como na ventilação não invasiva, o papel da equipe multidisciplinar é fundamental. Simplesmente é o que vai fazer dar certo ou não dar certo. Porque a equipe médica pode até decidir pela introdução da alta frequência, enfim, junto com a equipe de fisioterapia na regulagem do ventilador baseado na situação clínica e na gasometria, mas quem fica do lado da criança e quem vai cuidar de posição de cânula, umidificação do circuito, se o circuito está dobrado, não está dobrado, se o CPAP está lesando a narina, não está lesando a narina, esses cuidados que o João estava comentando, é a equipe multidisciplinar. Então, isso é fundamental. Sem isso, a gente está perdendo tempo, não vai funcionar. Não, realmente a equipe multi tem um papel fundamental na aplicação da VAFO, na ventilação como um todo, mas na VAFO isso é perceptível de uma maneira ainda mais ampla. Realmente é importante levar em consideração algumas questões, como o circuito e a umidificação, que os doutores comentaram. E aqui um breve comentário em relação a esses dois pontos. Então, o circuito, naturalmente, precisa ser um circuito de preferência rígido, porque quanto mais complacente ele for, mais a energia se dissipa. E aí, daí, se eu tenho um caso de um paciente muito grave, essa dissipação pode influenciar na geração de volume, né? Então, por isso de se utilizar um circuito mais rígido. Quanto menor o espaço morto, mais interessante. Novamente, o papel da equipe multi, então, preciso montar o circuito com um copo apropriado, não com um espaço morto muito elevado. Vou tirar a traqueia extensora se não for necessário. Né? E a questão da umidificação, como os doutores comentaram, ela é fundamental para que o paciente evolua bem. Né? Então, os 37 graus fornecidos pelo umidificador têm o seu papel aí fundamental em evitar complicações decorrentes do ressecamento das vias aéreas e mesmo do gasto energético do bebê para condicionar esse gás. Né? E aí, não esquecendo que a alta frequência trabalha com fluxos elevados. Então, imaginem só o impacto de um fluxo elevado numa via aérea mal condicionada. Então, tudo bem casadinho ajudará aí num resultado mais satisfatório da aplicação da VAFO. Então, fisioterapeutas e enfermeiros são fundamentais para que o resultado seja satisfatório durante a aplicação desse modo. Doutor João, nosso bebê está em alta frequência, como que eu sei que ele está melhorando? Além dos exames, mas do ponto de vista ventilatório, tem algo que o ventilador pode me dizer que traduz em melhora do paciente? Sim, como você falou, é lógico que isso é um conjunto de avaliação, né? É a avaliação hemodinâmica, é a avaliação gasométrica, né? Eu acho que a gasometria, a leitura dos gases é fundamental para saber se aquilo que eu estou fazendo agora
para aquele paciente estar adequado e ventilando e oxigenando adequadamente aquele nenê. Agora, dentro do que aquilo que o Celso até comentou anteriormente, uma das coisas que o aparelho mostra para você, digamos que você esteja em qualquer uma, na alta frequência tradicional ou com VG, é o DCO2, né? Então, se de repente o DCO2 está aumentando, você conhece o padrão daquele paciente, você sabe que o DCO2 bom para ele é X, e você vê que aquele padrão está aumentando, o DCO2 está aumentando, significa está lavando demais DCO2, você tem que diminuir parâmetros porque o teu paciente está mostrando sinais de melhora, né? Na ventilação com VG, de novo, o aparelho faz o autodesmame. E ele vai fazer o autodesmame de que forma? Diminuindo o ΔP ou diminuindo a amplitude, né? Então, quem está lidando com o aparelho vai ajustar basicamente MAP e FiO2, esperando que a EFI já esteja baixa, né? Geralmente abaixo de 0,3 é o que se considera como ok. Se ele está melhorando da oxigenação, a gente vai desmamando da MAP progressivamente, e esse é um sinal de que quando eu consigo baixar a MAP, é porque o paciente está melhor. E a hora que, se ele está em VG, o aparelho faz, nitidamente você vai ver que ele vai precisar de cada vez menos amplitude para gerar aquele volume corrente, ou seja, significa que a complacência está melhorando. Então, acho que são esses dois pontos, a observação do que o aparelho está fazendo, a permissão que você, enquanto ajustando, consegue diminuir, e a DCO2 junto, lógico, com os exames laboratoriais. E tenho que mudar o paciente para convencional para estubar, doutor? Não necessariamente. Não necessariamente. Quando você pode passar da alta frequência para uma ventilação não invasiva. Tudo, de novo, vai depender do paciente. O que acontece na nossa prática? Como muitos casos vão para alta frequência já muito graves, para doenças muito graves, acaba que a equipe fica um pouco receosa de tirar da alta frequência e estubar e passar para a não invasiva. Mas, porque é um paciente muito grave. Então, até faz sentido você ir devagar nessa questão. Agora, naquele caso mais agudo e que você teve uma melhora rápida, etc., não tem nenhuma contraindicação, muito pelo contrário, é extremamente recomendado que, se não tem mais indicação, estuba e coloca na não invasiva. Eventualmente, se você está usando uma alta frequência como opção ventilatória de início para uma doença, de novo, aguda como primeira opção, não resgate, faz todo sentido você estubar quando não tiver mais indicação. Eu queria complementar, João, isso tem a ver com a cultura que a gente falou no começo, né? Nós temos a cultura de que alta frequência é para crianças graves. Essa cultura está errada. Então, quando você está fazendo a retirada da frequência, parece que a criança ainda está grave e você não pode estubar. Então, você passa da alta frequência para convencional. No momento que você passou para convencional, aquela criança ganha o carimbo de que ela não está grave. É o mesmo bebê, 1 hora depois, e parece que ela está menos grave, porque agora ela está em convencional. E a partir daí a gente partiria para a estubação. E, obviamente, isso não faz sentido, né? Poderia estubar diretamente da alta frequência, que é só um modo ventilatório como outro modo qualquer. E a partir do momento que a doença de base se resolveu e a criança pode ficar em não invasiva, você faz a transição para não invasiva. Mas, de novo, esbarra na nossa cultura. Bom, e para fechar, uma pergunta que às vezes chega aqui na empresa é sobre a realização de alta frequência durante a ventilação não invasiva. Os doutores têm alguma experiência, já viram esse tipo de aplicação? Esse é um assunto bastante interessante, né? Porque houve uma informação da literatura, praticamente estudos experimentais, com manequins que simulavam a lavagem de CO2, que foi bastante promissora a ideia que você conseguiria ter a alta frequência por via nasal como sendo uma terapêutica com bastante sucesso em lavagem de CO2. Então, só para definir o que é alta frequência não invasiva. Imagina que você tem um bebê com uma prong binasal curta, em CPAP normal, só que ao invés de estar ligado no equipamento de ventilação tradicional, ele está ligado no equipamento em alta frequência. Ele vai manter
uma frequência de alguns hertz, vou manter uma determinada MAP, vou manter uma amplitude, só que na prong binasal curta. Então, essa é a ideia. Será que isso é melhor do que o CPAP tradicional em termos de lavagem de CO2, diminuição do trabalho respiratório? No começo era bastante animador, né? Só que, a partir do momento que os estudos clínicos foram sendo realizados, a gente viu que não há uma diferença aparentemente significativa ou marcante, uma diferença contundente em relação a um CPAP bem aplicado, tradicional. Então, acho que nós não estamos no momento de usar isso do ponto de vista clínico, mas estamos ainda numa fase de entender melhor o real benefício que a alta frequência não invasiva tem e em quais situações que ela poderia ser superior ao CPAP, por exemplo. Eu diria que, no momento, a gente ainda está numa fase de entender como isso funciona. Então, eu acho que é natural que as pesquisas caminhem para procurar quais são os benefícios da alta frequência na ventilação não invasiva ou por via das prongas nasais. Eu acho que ainda vão aparecer alguns estudos, sim. Eu acho que o grande desafio é exatamente você mostrar que isso é superior ao CPAP tradicional. Acho que, como o Celso falou, acho que o desafio é esse. Porque é algo que, se o CPAP é algo que precisa de um aprendizado, de uma curva de aprendizado, é algo que, para as equipes saberem fazer um CPAP bem feito, é algo que leva tempo e treinamento, eu entendo que a alta frequência vai ser um outro processo que eu acho que talvez, não sei se vai chegar lá. O que eu sei, eu tenho informações bastante informais, assim, de que um ou outro serviço no Brasil estão tentando fazer, mas é assim, bem mesmo baseado ali no teste, vendo se dá certo, sem embasamento de teoria ainda. Bom, chegamos ao final do nosso bate-papo. Gostaria de saber se o Dr. Celso quer deixar alguma mensagem final. Queria agradecer de novo, muito gostoso. Esse tipo de bate-papo é bem gostoso. Eu acho que a mensagem final é que esse trabalho em conjunto da equipe multidisciplinar com a equipe médica é a base para dar certo, sem isso não vai dar certo. E a ventilação de alta frequência é muito mais simples, eu costumo dizer isso em vários cursos, é muito mais simples do que a tradicional. E as pessoas às vezes não acreditam, mas ela é, né, mais simples do que a tradicional. E vale a pena investir para quem tem um ventilador de alta frequência e de fato utilizar esse modo ventilatório, particularmente se você tem isso disponível na UTI. A gente percebe, não sei se vocês já ouviram isso também, às vezes, medo das equipes e por inexperiência de usar alta frequência. Não tem sentido, não tem porquê, é um modo ventilatório simples de usar e bastante eficaz. Eu também quero agradecer muito essa oportunidade, é muito interessante a gente sentar aqui três e ficar batendo papo sobre um assunto que me interessa muito, que eu gosto muito de estudar. E eu acho que a ideia é mais ou menos essa, é a gente desmistificar um pouco esse tipo de assistência ventilatória e a gente só consegue desmistificar na hora que a gente vai entender como ela funciona. Como os mecanismos de ação, os mecanismos de troca gasosa, eles fogem um pouco do habitual, né, da ventilação convencional, diria que fogem muito, então as pessoas têm realmente um pouco de receio de lidar, de manusear. Eu acho que a ideia é conhecer para desmistificar, acho que é isso. Essa é a grande mensagem de abrir a mente, se permitir estudar, né, e criar aí uma rotina que vem com o tempo, o aprendizado e a segurança são desenvolvidos ao longo do tempo, mas principalmente se permitir, eu acho que é o primeiro passo. Obrigada, doutores, pela participação. Nos vemos na próxima sessão. Um abraço, até mais.